Hoje é a quarta mensagem da série Colheita Extraordinária. O tema da mensagem de hoje é Deus em primeiro lugar. Queridos, eu quero que vocês entendam que esse é um conceito que está em toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Quando você coloca Deus no primeiro lugar, de verdade, não só de boca, as coisas ficam em ordem. Em contrapartida, quando Deus sai do primeiro lugar na sua vida e outras coisas tomam o primeiro lugar, a sua vida se torna desordenada. Deus é um Deus todo-poderoso, um Deus de graça, de misericórdia. Mas não há uma maneira de se relacionar com Ele. Entendam bem isso. Porque isso é uma condição sine qua non, sem a qual não vai haver colheita extraordinária. Ou Deus é primeiro na sua vida, ou você está em pecado. E você percebe isso, que todas as vezes que Deus trata com alguém, e esta pessoa o trata como primeiro lugar, ele age com favor e misericórdia. Um exemplo disso é Davi. Davi é um camarada que para os inimigos ele era terrível. Ele fez um monte de coisas que a gente consideraria hoje absurdas. Mas Deus era primeiro lugar na vida dele. E Deus olha para Davi de uma forma diferente. Hoje eu quero que você entenda. Satanás quer que você coloque ídolos na sua vida. Se Deus não for o primeiro lugar na tua vida, nada dará certo. Então essa é uma palavra que você tem que guardar no coração e ouvir de novo. Porque se você colocar em prática essa verdade, hoje é um tempo para você arrepender no seu coração das áreas da sua vida que você não tem colocado Deus em primeiro lugar. Porque o favor dele pode transformar a sua situação. Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando de muitas coisas que foram mencionadas pelos discípulos. E ele diz: por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vão vestir, onde vão morar? E ele diz: busquem a Deus em primeiro lugar, que tudo isso vai ser acrescentado. Agora, quando estas coisas tomam o primeiro lugar na sua vida, o que vai acontecer na tua história é uma sucessão de perdas. Porque Deus não abre mão de ser o primeiro lugar. Então, eu quero mostrar para você na Bíblia alguns conceitos em áreas diferentes onde Deus exige o primeiro lugar para ele. O primeiro conceito está lá onde o primogênito deveria ser santificado ou redimido ou resgatado. Lá em Êxodo capítulo 13, versos 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu, minha propriedade, pertence a mim. Depois os versículos 12 a 16 do mesmo capítulo 13, ele diz assim: apartarás para o Senhor todo que abrir a madre, e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás ou redimirás com cordeiro. Se não o resgatares, será desnucado, ou seja, quebrará o pescoço. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Por que o Senhor sacrificou tantos animais?
Responder-lhes-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde do primogênito do homem até o dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Deus falou o seguinte: todo primogênito é meu. Como que isso se dava na prática? Dos animais, Deus separou alguns animais, disse: esses são puros, esses vocês podem sacrificar. O cordeiro, por exemplo. Agora, tinha alguns animais, o jumento, que ele cita aqui, que era um animal impuro. Ele não podia ser oferecido para Deus em sacrifício. Como é que ele fazia? Ele tornava puro o jumento com a morte do cordeiro. Gente, isso é tremendo. Nós nascemos de que jeito? Puros ou impuros? Impuros. Porque nós nascemos em pecado. Qual foi o único primogênito que nasceu puro? Jesus. Por isso o primogênito Jesus foi sacrificado para purificar todos nós. Você não pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor? Mas como então que ele redimia o jumento? Ele pegava, por exemplo, ele tinha um rebanho, nasciam ovelhas, ele pegava aquela ovelha que era primogênita, sacrificava, e com aquele sacrifício ele redimia o primogênito jumento. Aí ele diz assim: mas o primogênito dos teus filhos você redimirá. O que significava isso? Tinha que pagar, dar uma oferta de redenção. Porque você não vai nem sacrificar o teu filho, nem quebrar o pescoço dele. Agora ele diz assim: se você não redimir, quebre o pescoço, porque vai haver perda. Em outras palavras, Deus fala: olha, o primeiro é meu. Se for puro, consagra. Se for impuro, santifica com a oferta. Isso é muito tremendo, isso aponta para Jesus. Nos homens, na prática, acontecia o seguinte: o primeiro filho era sacerdote. Antes de Deus estabelecer que os sacerdotes seriam da lei de Levi, durante muitos e muitos anos, como é que eles faziam os sacrifícios? Porque isso acontecia desde Adão. Quando uma família tinha o primeiro filho homem, esse não ia trabalhar, ele ia ser sacerdote. Estão entendendo? É assim que funcionava, porque Deus falou: o primeiro é meu. Quando Ana era estéril e ela orou a Deus para que Deus desse um filho, ela, entendendo o princípio, falou: Senhor, o primeiro é seu. Nasceu Samuel e se tornou um jovem consagrado, um homem consagrado, um profeta de Deus. Ela teve mais 5 filhos. Deus abriu a madre por causa da consagração do primogênito. O princípio do primogênito, queridos, é um princípio que mostra em toda a Bíblia que Deus quer o primeiro lugar para si. Quando você, lá em Gênesis capítulo 4, de versículos 3 a 7, eu quero que você atente para esse texto comigo, que você vai entender o mesmo princípio. Aconteceu que, no fim de uns tempos, diga assim, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Diga, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Diga, primícias do seu rebanho. E da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: porque andas irado e porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que seres aceito. Ou seja, serás aceito. Deus está falando: você pode mudar. Essa tua oferta aí meia boca eu não recebo, mas se você se arrepender, eu vou te aceitar. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre
dominá-lo. Quando Adão pecou, a primeira coisa que Deus fez foi matar um animal, porque esse animal já representa Jesus, e com a pele desse animal ele cobriu a nudez de Adão e Eva. Esse é o primeiro sacrifício que cobre os pecados. A partir daí, Deus dá uma ordem para que o homem sacrificasse, e sacrificasse dos primogênitos. E quando vem Caim e Abel, a Bíblia diz que Caim, no fim de uns tempos, Caim colheu, comeu, negociou, vendeu, fez de tudo. Lá depois de muita coisa, ele chegou para Deus como ofertinha, no fim. Abel, ao contrário, ele pegou todos os primogênitos do rebanho e ofereceu ao Senhor. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. De maneira prática, se você é aquele assalariado que ganha o teu salário, esse aqui é para o pagamento da prestação da casa, esse aqui é para o pagamento da prestação do carro, isso aqui é para viajar, isso aqui é para isso, isso aqui é para aquilo, e lá no fim o que sobrar eu vou dar uma oferta. Deus está te dizendo, eu não aceito essa oferta, eu rejeito essa oferta. Esta oferta não vai abrir portas, ela não vai ser aceita por mim, porque eu quero o primeiro lugar. Querido, ou você crê que 90% com Deus é mais suficiente do que 100% sem Ele, ou você crê assim, ou você não vai ter o favor de Deus e vai contar com as suas próprias forças e características e as lutas que você vai enfrentar. Esse é um princípio que está na Bíblia inteira. Eu quero mostrar para vocês, porque hoje existe um levante que Satanás está fazendo para desfigurar a palavra de Deus. As pessoas questionam tudo da Bíblia, tudo, e o dízimo é uma delas. Não, o dízimo era para a lei, para o teu governo. O dízimo existia antes da lei, existiu durante da lei e existe depois da lei. Tudo isso nas Escrituras. Vai haver um dia que eu vou mostrar isso para vocês. Porque o princípio de Deus é: o primeiro lugar é para mim. A doutrina da imutabilidade de Deus também é muito importante, eu vou falar para vocês lá na frente. O segundo conceito que a gente vê nas Escrituras a respeito do primeiro lugar para Deus tem a ver com as primícias e os dízimos. E a Bíblia diz que eles devem ser trazidos à casa do Senhor. Malaquias 3, 10 a 12 diz assim: trazei todos, diga todos, os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa, destes que são fiéis no dízimo, eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Vocês estão percebendo? Deus faz promessas. Seja fiel nos teus dízimos e nas ofertas, que você vai ter abundância, prosperidade. Quem falou não é o pastor Lamartine, quem falou foi o próprio Deus. Amém? Êxodo 23, 19 diz assim: as primícias do fruto da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Onde que você traz dízimos e primícias? Na casa de Deus. Eu me lembro que quando eu com 15 anos eu já dirigia. E eu dava aula de violão, tinha muitos alunos. Comprei meu carro e me converti. Logo que eu me converti, a equipe
da qual eu participava, o Beltrão, Eliana fazia parte também, o pastor Francisco, que talvez esteja me vendo pela internet, fazia parte. Os líderes decidiram comprar um sítio para reunir, para fazer acampamento. Você estava nessa época? Na Lu estava também. Eu ganhava muito pouco, porque quando eu me converti, eu parei de dar aula, parei de tocar na noite e fui trabalhar lá no fim do mundo como bedel, inspetor de aluno, ganhava mixaria. Mas eu tinha o meu carrinho. Eu dei o meu carro para Deus. Foi o meu primeiro carro. Eu dei como primícia. Sabe o que aconteceu comigo, irmãos? Minha vida inteira eu ganhei carro. Minha vida inteira. Até hoje eu colho essa benção. Alguns anos depois eu ganhei um Corcel 2.0, que na época era o top. Porque Deus faz assim. Quando você é fiel na primícia, Ele honra a sua palavra. Quando o povo entrou na terra prometida, qual foi a primeira cidade que eles enfrentaram? Vocês se lembram? Jericó. Tem pouca gente assistindo aqui a terra prometida, né? A primeira cidade que eles venceram foi lá na terra prometida, foi Jericó. Vejam o que Deus fala para eles. Está lá em Josué. Ou Números 31:12. Primeiro Josué 6, 18 e 19. Deus fala, depois que vocês tomarem tudo, Ele fala: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda a prata e o ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Normalmente naquela época, queridos, quando um exército conquistava um outro exército, o espólio ia para os soldados. E Deus permitia que assim fosse. Só que Ele falou: olha, vocês vão vencer muitas cidades. A primeira é primícia para mim. Então toda a riqueza que tiver lá, vocês não vão pegar para vocês. Vocês vão trazer para o templo. Na época não era o templo, era o tabernáculo. E olha o que aconteceu. Números 31:12. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Trouxeram tudo, só que no meio deles, um homem roubou o tesouro. Vocês lembram o nome dele? Acã. Olha o que aconteceu. Eles foram guerrear a segunda guerra contra uma cidadezinha pequenininha de Ai. Tomaram uma sova. E aí Josué fica todo choroso, ele vem falar com Deus. Josué 7, 10 a 12. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim o teu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminares de vosso meio a coisa roubada. Acã confessou e foi apedrejado. Uma nação inteira perdeu uma guerra, porque um dos seus desobedeceu a ordem de dar a primícia para Deus. Gente, isso é muito sério. Deus, porque quando você dá a primícia a Deus, você na verdade está respondendo em fé, dizendo: eu creio que vem de ti. Não é a força do meu braço. Quando lutaram com Jericó, o sobrenatural aconteceu, as muralhas caíram, soldados entraram e venceram facilmente. Mas em Ai, eles tiveram que dar as costas para os inimigos e fugir, por causa de Acã. Aquele texto de Malaquias, tão conhecido como Trazei os dízimos, que eu li,
ele é precedido por um versículo 6, que diz assim, Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Diga assim, Deus é imutável. E você sabe por que ele é imutável, irmãos? Porque se ele tivesse que mudar, ele podia melhorar. E ele não pode melhorar, porque ele já é perfeito. Então Deus é imutável. Os princípios de Deus valem em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Deus quer ser o primeiro. Tiago 1:16 e 17 diz: não vos enganeis, meus amados, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus quer ser o primeiro. Vocês se lembram do rei Salomão? Salomão foi um homem extraordinariamente abençoado. Sabe por quê? Porque quando Deus o visitou em sonho, falou: pede o que você quiser que eu vou te dar. Ele já estava recebendo essa bênção por causa do pai dele, Davi, que era um queridinho de Deus. E aí ele vira para Deus e ele fala: Deus, eu quero sabedoria para conduzir meu povo. E aí Deus fala: por que você não me pediu dinheiro? Você vai ser o mais rico homem da terra. E queridos, se você converte a riqueza de Salomão para os dias de hoje, é algo em torno de 600 bilhões de dólares. Nunca houve um homem rico como ele. E nunca haverá, porque Deus assim falou. Agora esse camarada, ele era extraordinariamente generoso para com Deus. Quando ele foi consagrar o templo, meus irmãos, lá em 2 Crônicas 7:5-6, a Bíblia diz assim: ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. A primeira oferta. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com instrumentos dos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam de frente dele, e o Israel e todo Israel se mantinha em pé. 22 mil touros, 120 mil ovelhas, para consagrar o templo. É incrível, mas tem gente no meio da igreja que, ao invés de se alegrar que nós estamos indo para um lugar maior, fica reclamando que a gente está pedindo oferta. Eu quero te dizer uma coisa: você tem uma oportunidade de dar uma oferta de primícia para esse novo templo, porque debaixo desse novo templo tem uma nova unção, e esta oferta será uma oferta que tocará o coração de Deus, amém, irmãos? Porque lá naquele novo templo haverá conversão de vidas, libertação de viciados, restauração de casamentos. Aquele lugar é o lugar que Deus escolheu para nos abençoar. Então, se você crê que Deus é fiel à sua palavra, não tenha medo de ofertar, porque aquele que ofertar neste tempo vai ser muito abençoado, a despeito da circunstância. O terceiro conceito que a gente deve olhar nas Escrituras: nós devemos testemunhar a razão de darmos as primícias. Deus é tão inteligente que Ele já explicou para o povo. Ele falou: olha, quando o teu filho começar a crescer, ele perceber o quanto que você está dando para mim, quantas ovelhas você está me sacrificando, e ele vier te perguntar: ó pai, olha aqui, ó, fiz umas contas, esse ano, só de ovelha, pai, foram umas 100. É muito dinheiro. Por que o senhor está fazendo isso? Deus fala assim: quando o teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso
Eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito dos meus filhos eu resgato. Pago uma oferta pelo primogênito. E isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. O que isso tem a ver conosco? Quando você estava sem Jesus, você era escravo do faraó, que é o diabo. E o Senhor com mão forte, por causa do primogênito que morreu na cruz, Ele te libertou. Amém ou não? Quantos aqui já creram em Jesus? Então, o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. E Deus fala assim, quando o teu filho vier te questionar, por que você está dando tanto? Você vai dizer, porque eu estava perdido e fui salvo. Porque os meus pecados que me levariam para a morte, como os pecados dos que não têm Jesus levam para a morte, não me levam para a morte, porque o Cordeiro morreu no meu lugar, e o sangue da cruz cobre os meus pecados. Então eu dou sim as minhas primícias, eu dou sim o meu dízimo, porque eu reconheço que veio dele a minha salvação. Então hoje Deus está dizendo para nós como igreja, que dar os dízimos, dar as primícias, também é um testemunho da nossa fé. Eu reconheço que sem Deus a minha vida estaria irremediavelmente perdida. E eu dou porque eu creio que Ele me libertou. Amém? Éramos escravos. Deus tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. Malaquias 3, de 6 a 12, eu vou ler de novo. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Israel, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E Deus fala, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão de felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dialogando com o seu povo. Eu não mudei. Eu ainda quero o primeiro lugar na vida de vocês. E vocês vêm me perguntar no que nós não estamos te dando o primeiro lugar? Vocês estão me roubando. Me roubando como? Vocês não estão dando os meus dízimos. Agora, querido, não aceite as balelas que estão dizendo por aí. Não, o dízimo não existe mais. Deus começa esse texto dizendo, eu sou imutável. Eu não mudo. Então, meu querido, Satanás, ele levanta pessoas para trazer rupturas. Vocês querem ver uma outra coisa? Casamento. Deus diz claramente que casamento é para sempre. Aí vem os teólogos para dizer, não é para sempre. Outra coisa que Deus diz, casamento entre homem e mulher. Não é bem assim, tem de tudo na igreja. Hoje nós vivemos num tempo em que Satanás está questionando a palavra de Deus, mas Deus é imutável, e Ele está dizendo para uma geração que quer lutar pela sua palavra, que ela será abençoada. E Deus fala, me desafie. Ouse ser fiel nos dízimos, nas ofertas, se eu não vou arrebentar de bênção em cima de você. Se eu não vou despencar as bênçãos das janelas dos céus. Ouse. Se eu não vou pegar o devorador que está destruindo a tua colheita, que está destruindo a tua empresa, está destruindo a tua família, e não vou amarrar e vou lançar longe da tua vida. Agora, quando Deus faz um desafio assim, você tem que ter fé. A palavra de Deus a gente não questiona, a gente obedece.
Muita gente vem pedir oração quando precisa da bênção. Quando a bênção vem, se afasta e justifica porque não vai dar. Sabe por quê? Porque Mamon é o seu Deus. Por último lugar, eu quero falar para vocês de um mistério extraordinário. Deus me mostrou, eu já tinha preparado essa mensagem, isso aqui não estava, e na madrugada que eu estava orando, Deus me mostrou esse texto. E me mostrou o que ele significa. Deus é tremendo, eu estudo a Bíblia há muitos anos, mas ainda hoje ele continua se revelando. Vocês sabem que Isaac teve 2 filhos, como é que eles se chamavam? Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito. E pela lei, o primogênito, ele não era só consagrado para Deus, mas ele tinha um privilégio também. Ele recebia o dobro da herança dos outros filhos. Então, Esaú sabia que o pai dele, Isaac, era riquíssimo, que ele ia receber o dobro da herança. Mas acontece uma coisa, o segundo irmão, Jacó, nunca aceitou esse negócio. A vida inteira ele deu um jeito para burlar isso. Um dia, ele falou assim, eu vou pegar esse meu irmão e eu vou tomar dele essa primogenitura. Eu vou ler um texto para vocês. A Bíblia diz assim, lá em Gênesis 25, 29 a 34. Tinha Jacó feito um cozinhado, um cozido. Quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, porque Edom significa vermelho. Estava cansado, vermelhão. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Deixa eu fazer uma pergunta. Ele entendeu o que Jacó ofereceu para ele? Como que não? Estou querendo comprar o seu direito de primogenitura. O que ele respondeu? Isso não me serve para nada, eu vendo. Entendeu ou não entendeu? Então disse Jacó, Jacó não é bobo. Você não entendeu? Vamos ver se ele entendeu mesmo. Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Esaú, Deus me revelou, representa o período da lei, onde o indivíduo tinha que fazer as coisas para conquistar a graça. Jacó é aquele que não tinha direito pela lei, mas porque quis muito a primogenitura. Obrigado. Porque quis muito a primogenitura, acabou recebendo. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, você pode não ser o primogênito, mas Jesus é o primogênito. Se você quiser muito Jesus na sua vida, diga isso. Todas as bênçãos da primogenitura de Jesus virão para a sua vida. Literalmente, Jacó representa aqueles que recebem o direito do primogênito pela fé. O outro representa aquilo que tinha porque nasceu no lugar certo, na hora certa. É o judeu. Nasceu na nação abençoada, mas rejeitou o primogênito que é Jesus. E quem rejeita o primogênito que é Jesus, perde as bênçãos. E nós, gentios que não tínhamos direito, falamos, mas eu quero, você não quer? Pode, eu quero. Uma coisa é o direito da primogenitura, outra coisa é a bênção do pai. Jacozinho, diga Jacozinho, quer muito a bênção. Isso é uma coisa extraordinária. Deus respeita pessoas que desejam a sua bênção.
É mais fácil você transformar uma pessoa de caráter duvidoso, mas que deseja Deus, do que transformar um que pensa que é certinho, mas que não deseja Deus. E é exatamente isso que aconteceu. Jacó, a vida inteira, ele quis a bênção. E quando ele vai lá e junto com a sua mãe, Rebeca, engana o pai, bota a roupa do irmão, porque o pai estava cego, mas sentiu o cheiro. Chegou lá e disse: pai, me abençoa, eu sou Esaú. Ele falou: esquisita a voz, parece de Jacó. Chega aqui mais perto que eu quero cheirar. Ele botou a mão, estava com pele de carneiro. Ele falou: não, a mão é peluda que nem a de Esaú. Deixa eu cheirar você. Cheirou, a roupa era de Esaú. Falou: não, é Esaú mesmo, meu filho querido. Você tem cheiro das flores do campo. E Jacózinho. Aí ele abençoa. E o texto diz assim: é Deus abençoando Jacó pensando que é Esaú. Deus te deu orvalho do céu e da exuberância da terra, a fartura do trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Alguns minutos ou momentos depois, chega Esaú, Gênesis 27, 3. E aí, pede para Deus abençoar, para o pai abençoar. Ele fala: mas eu já te abençoei. Não, mas não era eu. E Isaac falou: que eu falei eu não posso revogar. Veja o que ele fala. Disse Esaú: não é com razão que ele se chama Jacó. Jacó, eles traduzem como usurpador, mas na verdade, literalmente, é aquele que está puxando o calcanhar do outro. Porque ele nasceu assim, já querendo puxar: você vai ser primeiro, eu vou primeiro. Podia não ser racional, mas já era uma evidência. Ele diz assim: pois já 2 vezes me enganou. Vamos combinar, a segunda ele enganou, mas a primeira não. Sim ou não? A primeira ele que vendeu, ainda falou: está fechado mesmo, então jura. Eu juro, eu não quero esse negócio, não me serve para nada. E é bem assim que uma pessoa que não dá o lugar para Deus faz. Quando perde a bênção, ao invés de se arrepender, justifica. E eu quero te dizer, justificar para Deus não dá, porque Deus é justo. Só tem um jeito de você chegar perante Deus e sair de lá com favor, que é arrependimento. Porque se tem uma coisa que Deus não aguenta, é um filho arrependido na sua presença. Quando eu não aguento, às vezes eu já fui duro com a minha filha, mas quando ela começa a chorar e pede perdão, ela está perdoada, na hora. Mas se endurecer, minha filha, aí eu fico duro também. Então eu quero dizer para você: não haja como Esaú. Gênesis 27, 39 e 40, o texto diz assim: então lhe respondeu Isaac seu pai: essa é a bênção que agora Esaú vai receber. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Até hoje os descendentes de Esaú moram no deserto. Nós estamos falando de Jordânia, estamos falando da parte mais do sul, ali onde era Amon, Moabe, são todos descendentes, além de Amaleque. Sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirá o jugo da tua serviço. Esaú passou a odiar Jacó. E ele teve um neto chamado Amaleque. Eu estou dizendo isso porque Deus me falou: olha o perigo de você desprezar a primogenitura. Os amalequitas se tornaram os principais inimigos de Israel. Quando Israel atravessa o deserto e entra na terra prometida, quem vem ao encontro dele? Os amalequitas. E ao invés de darem passagem, lutaram contra Israel. Muitos anos mais tarde, um amalequita chamado Amã desejou fazer um genocídio, acabar com a raça dos judeus. Planejou enforcar Mordecai, o homem de Deus, tio de Esther, ou Hadassah. Deus soberanamente protegeu o seu povo. Esther se tornou rainha.
Amã com a sua família foram para a forca. Tudo por quê? Porque lá atrás o seu antecessor rejeitou a primogenitura. Queridos, eu quero dizer para vocês, para terminar e orar. Deus só pode se relacionar com o filho na base do favor e da bênção, se ele lhe dá o primeiro lugar. Isso foi Deus falando no Velho Testamento, isso é Jesus falando quando introduz o Novo Testamento. E quando ele fala da questão de dinheiro, é porque dinheiro é um instrumento de segurança. O indivíduo que tem dinheiro, ele fica seguro, ele acha que está bem. Mas a Bíblia diz, não coloque o teu tesouro nessas coisas, onde a traça corrói. E ele diz, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Queridos, Deus me manda dizer para esta igreja, Ele está abrindo um novo tempo de favor para nós. É tempo de darmos o primeiro lugar para Deus. O melhor do nosso tempo, o melhor da nossa inteligência, o melhor do nosso coração, o melhor da nossa adoração. Porque aqueles que fizerem isso vão experimentar um grande favor em todas as áreas da sua vida. Amém ou não? Glória a Deus. Não dê a Deus o que te sobra. Não dê a Deus o que te sobra. Separe aquilo que você deve a Ele em primeiro lugar. Você sabia que na Bíblia, nenhuma vez, existem várias palavras na Bíblia para oferta. Corban, que significa aproximação, é uma delas. Mas nenhuma vez, quando fala de dízimo ou de primícias, a Bíblia diz para você dar o dízimo ou primícia. Fala para trazer. Por quê? Alguém pode me dizer? Você não pode dar aquilo que não é teu. Dízimos e ofertas não são teus, e primícias não são teus, são do Senhor. Agora eu quero terminar explicando para vocês esse conceito de dízimo e de oferta. No Velho Testamento, quando você tinha uma colheita, lembra que eu expliquei sobre isso, sobre o trigo? O trigo estava verdinho, os primeiros ramos a ficarem amarelos, ia lá o camarada e fazia um cordão vermelho em torno deles. Aquilo eram as primícias. Ele já cortava e já levava para o templo, para dar para o sacerdote. Agora, no final da colheita, quando ele recebia a colheita e negociava, ele ganhava dinheiro. Desse dinheiro, ele dava o dízimo. Então, como se aplica na nossa vida? Você vai abrir um negócio, você compra um carro, faça uma oferta de primícia. Senhor, eu estou consagrando esse carro, estou consagrando esse negócio. Eu estou consagrando esta casa que eu recebi. Nós vamos entrar no templo, vamos fazer uma oferta de primícia, todos nós. Porque é o primeiro para Deus. E o dízimo é 10% da nossa renda. Se você é um assalariado, assim que você recebe o seu salário, separe 10%. Não deixa para o fim do mês, porque não vai sobrar. O diabo vai solapar isso aí. Separe e diga para Deus, Senhor, isto aqui é em reconhecimento de que eu era perdido e o Senhor mandou o seu filho para me salvar. Isso é um ato de fé e de consagração. E Deus vai dizer para você, vou repreender o devorador. Muita gente me pergunta, pastor, eu dou o dízimo do bruto ou do líquido? A Bíblia diz que é da tua renda. Renda é líquido. Então o dinheiro que entra na sua conta, tira os impostos, se você é um assalariado, esse você tira 10% e dá para Deus. Quando você faz isso, meu querido, Deus repreende o devorador. Tem gente que fica incomodado quando fala disso. Se você está incomodado é porque você ou está em pecado ou está sendo influenciado por mamon. Porque quem confia, quantos aqui confiam que Deus é o provedor?
Quantos aqui confiam que tudo que você tem veio dele? Você tem medo de dar? Nesse tempo, o Senhor está te dizendo: arrepende-te. Ele falou para Caim: Caim, por que você está com o rosto ruim? Por que está com cara de bode? Se você fizer direito, eu vou começar a te aceitar. Então é isso que Deus está dizendo para você. Se você até agora não está fazendo direito, o Senhor é capaz de te perdoar desde que você se arrependa. E se você se arrepender e fizer direito, Ele vai aceitar a sua oferta. Amém? Deus quer o primeiro lugar na nossa vida. E não adianta dizer que você dá o primeiro lugar quando você recebe a sua provisão e não considera que vem dele. Porque se você entende que ele é o teu patrão, ou que ele é o teu pai, que ele é o teu provedor, você não vai ter medo de entregar a ele o que lhe é devido. Amém?